Até o momento, a gente olhou a antena como um elemento que está operando na transmissão. Vamos dar uma olhada na antena agora quando ela atua como um elemento na recepção, ou seja, o dispositivo que vai converter uma onda que se propaga no espaço livre em um sinal de rádio a ser enviado a um receptor. Nós vamos definir a área efetiva ou abertura efetiva como a relação da potência que é capturada pela antena e entregue à carga pela densidade de potência da onda que incide na antena. Então, quando eu ilumino a minha antena com uma onda eletromagnética, eu tenho uma certa densidade de potência, que é o vetor de Poynting, que está incidindo na antena. Eu, observando a potência que ela entregou pelo receptor, se eu fizer a relação dessa potência para a densidade de potência, dimensionalmente isso é metro quadrado. Portanto, a gente chama isso de área de abertura ou abertura efetiva. Fazendo uma analogia da antena receptora se comportando como um gerador, uma vez que ela vai pegar o sinal e enviar para o meu dispositivo receptor e o meu receptor como carga, então eu vejo nos terminais da antena a força eletromotriz, né, do meu circuito. A antena, como já vimos antes, tem uma impedância que é a parte real e uma parte imaginária. E a carga pode ser, do meu receptor, pode ser uma impedância qualquer. Aqui no caso, RC mais JGC. Eu posso, assim, conhecendo a força eletromotriz e as impedâncias, calcular qual é a corrente que vai circular no meu receptor. A potência que vai ser entregue ao receptor vai ser meio da tensão presente no receptor vezes o conjugado complexo da corrente que circula no mesmo. Isso admitindo que exista a condição de casamento de impedância, ou seja, as partes reais iguais e as partes imaginárias sendo canceladas. A abertura efetiva da antena, num caso mais geral, ela pode ser então determinada pelos parâmetros da antena, impedância, pelos parâmetros da carga, né, e pela densidade de potência que ilumina a minha antena. Note que essa expressão ela vai apresentar o seu valor máximo numa determinada condição. Quando eu não tiver, quando eu tiver um casamento perfeito, vai acontecer o cancelamento das reatâncias. Assim, a abertura efetiva será máxima e eu posso entregar o máximo de potência à minha carga. Abertura de espalhamento. Nem toda a potência que a antena converte é entregue para a carga. Uma parcela desse sinal acaba sendo reirradiado no espaço. Então, essa parcela de potência que é reirradiada no espaço, dividido pela densidade de potência da onda que ilumina a antena, vai definir uma área de abertura que a gente chama de abertura de espalhamento, tá? Se eu considerar que uma parcela da potência que a antena está coletando acaba sendo dissipado nas perdas da antena, eu posso também definir uma área de abertura chamada área de abertura de perda. Abertura de captura. Se eu considerar a abertura efetiva, a abertura de espalhamento e a abertura de perdas, somando essas três áreas, eu vou ter o que a gente chama de abertura de captura, que é a área equivalente que, multiplicada pela densidade de potência incidente, vai transformar isso na potência total que é capturada. O capturada, entenda bem que não é a potência que eu entrego somente para o meu receptor. É a soma das potências que eu entrego para o receptor, para a potência que espalhou e a potência que acabou se perdendo, sendo dissipada com as perdas da antena. Eficiência de abertura. Se eu tomar a abertura efetiva máxima e dividir pela abertura física, para algumas antenas é possível a gente enxergar essa abertura física. Imagine, por um instante, uma antena tipo corneta,
né, como a gente viu lá no começo do nosso curso, quando eu apresentei alguns tipos de antenas. A corneta, claramente, você enxerga uma área de abertura, que seria a boca da corneta. Então é fácil enxergar uma abertura física. Se eu tomar a abertura efetiva máxima da antena e dividir por essa abertura física, eu tenho um novo parâmetro adimensional chamado eficiência de abertura, que sempre vai ser menor do que a unidade. Para algumas antenas, contudo, esse parâmetro é misterioso. Por exemplo, imagine um dipolo de meio comprimento de onda, que se assemelha a um par de fios esticados no espaço. Qual seria a abertura física, a área de abertura que eu tenho associado? Quando a gente estudar antenas tipo dipolo, eu vou conseguir mostrar isso para vocês. Então, aguardem. Abertura efetiva máxima e diretividade máxima. Nesse momento, dá para desconfiar que existe uma relação muito próxima entre diretividade e área de abertura. Se eu pegar uma antena, medir a diretividade máxima que ela tem, ou seja, onde ela concentra mais sinal em uma determinada direção. Depois, observar essa mesma antena com o parâmetro de abertura de eficiência máxima, ou seja, quando ela consegue coletar o máximo a potência em função da densidade de potência que a ilumina. Né? Se eu tomar duas antenas diferentes e dividir as duas diretividades e as duas aberturas efetivas máximas, eu percebo que isso vai se manter proporcional. Tá? Isso confirma aquela observação que eu fiz em aulas passadas, né, que a antena apresenta uma propriedade chamada reciprocidade. As características que eu observo na transmissão, elas se replicam quando a antena opera na recepção. Não havendo nenhuma perda e estando as antenas perfeitamente alinhadas no tocante à polarização de onda, existe uma relação entre a abertura efetiva máxima e a diretividade máxima, que é dado por lambda, que é o comprimento de onda, lambda ao quadrado, sobre 4π, que é o meu ângulo sólido total. Caso existam perdas associadas a condutores, dielétricos ou desalinhamentos de polarização, a abertura efetiva máxima vai diminuir. Eu incorporo na expressão um fator de polarização e a eficiência da minha antena. Assim, a abertura efetiva máxima passa a ser menor que a calculada no caso anterior. O fator de polarização está ligado ao posicionamento da antena no espaço. Se vocês lembrarem do exemplo, quando eu falava de antenas de polarização linear, né, se uma antena tem polarização linear horizontal, é porque ela espera receber um sinal de um campo elétrico linearmente polarizado, alinhado com a linha do horizonte. Se você virar um pouco a antena, eu vou diminuir, né, o sinal que eu consigo captar por conta desse desalinhamento. Né? A gente pode quantificar isso utilizando esse fator de polarização, que vai ser um número adimensional entre 0 e a unidade. É isso aí. Vou preparar alguns exercícios para vocês, colocar no Moodle, e aí a gente pode continuar discutindo mais tarde as soluções.